Pais amados e amadas do nosso Senhor Jesus Cristo, hoje iniciaremos a leitura do livro Enchei-vos Agora, volume 3, do irmão Roy Heston, editora Betânia, Passos para o Avivamento. Já iremos iniciar agora o capítulo 1. Oremos. Senhor amado, amado de nossa alma, ó Senhor, como nós precisamos de Ti. Ansiamos por Ti, Senhor. Queremos aprender e nos submeter ao Teu Santo Espírito. Queremos, Senhor, sermos cheios do Senhor agora. Ajuda-nos, Senhor, pois necessitamos de Ti. Queremos colocar esta leitura diante do Senhor. Pedir que o Senhor governe a nossa alma, os nossos pensamentos, que o Senhor ilumine os olhos do nosso coração e nos ajude, em nome do Senhor Jesus, a nós sermos servos, obedientes e praticantes da Tua palavra. Aumenta a nossa fé, faz-nos viver em realidade de vida no Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Capítulo 1. Agora, não amanhã. Enchei-vos agora é mais do que um título deste pequeno livro. Resume, em poucas palavras, o coração da mensagem da graça a que estes capítulos nos conduzem. Não se trata de sermos cheios amanhã, na esperança de ter então melhorado, mas de sermos cheios agora, em meio ao nosso fracasso e à nossa necessidade atual, assim como somos e exatamente onde estamos. E, depois deste agora, o próximo agora. Uma experiência assim, de bênção presente para pessoas necessitadas, só é possível quando recebemos uma nova visão da graça de Deus, a qual põe todas as bênçãos ao nosso alcance, ao rés do chão. É nesse contexto que devemos ouvir a palavra enchei-vos do Espírito. O lugar e função do Espírito Santo na vida de cada cristão e da igreja como um todo são importantíssimos. É verdade fundamental da fé cristã que ninguém pode conhecer a Deus a não ser na face de Jesus Cristo. João 1,18, 2 Coríntios 4, versículo 6. E mais, a ordem apostólica enchei-vos do Espírito, Efésios 5,18, ainda é dever de todo cristão e quando este o ignora, corre o risco de perder os frutos e o gozo que essa plenitude produz. Ao tratar da plenitude do Espírito, evitei abordar a questão dos dons do Espírito, como falar em línguas, curas e outros. 1 Coríntios 12, do versículo 8 a 10. Pode parecer estranho diante do grande interesse dos cristãos por este assunto. Um grande número de cristãos, em muitas denominações por todo o mundo, estão dando testemunho de terem tido uma experiência com o Espírito Santo, acompanhada de manifestações desta natureza. Qualquer livro sobre o Espírito Santo parece que deveria tomar conhecimento do assunto e comentá-lo. Então, omitir este aspecto pode dar a impressão de estarmos ignorando os movimentos atuais existentes na Igreja. Pode até mesmo levar alguns a se sentirem frustrados e impacientes, pois isto parece ser o que tantos querem ouvir. Omiti, porém, tal questão por duas razões. Primeiramente, a experiência de dons sobrenaturais do Espírito tende a dividir os cristãos em dois grupos. E ousaremos dizê-lo? Sim, os que têm os dons e os que não têm os tais dons. Satanás pode nos tentar a desprezarmos uns aos outros ou a discordarmos uns dos outros. A mensagem da graça de Deus no presente, contudo, é para ambos. Aquele que experimentou os dons do Espírito pode ainda precisar aprender como continuar sendo cheio do Espírito, quando o pecado e o fracasso lhe trouxerem a sequidão.
Em tais ocasiões, em nada ajudará a lembrança das grandes experiências do passado, o que, aliás, poderá até mesmo causar depressão. O que ele precisa é ver a graça de Deus como sendo capaz de atender às suas necessidades e isso continuamente indo à graça como pecador. Por outro lado, a quem não teve aquelas experiências não precisa se sentir destituído de alguma coisa. A graça de Deus é como um oceano de águas, sempre procurando as profundezas, isto é, as necessidades, para que possa preenchê-las. Graça quer dizer amor imerecido de Deus. Para que a graça seja graça, a ênfase precisa recair sempre no fato de que é imerecida. Sendo assim, o único requisito que nos qualifica como candidatos a essa graça é confessarmos franca e completamente a necessidade que nós temos dela, e não a posse destes ou daqueles dons. Como já dissemos, a graça torna a vida cheia do Espírito Santo acessível a ambos os grupos, ao rés do chão, ao pé da cruz. A outra razão é que Paulo, escrevendo a primeira carta aos Coríntios, diz claramente que o falar em línguas ou os outros dons, ainda que reconhecidos e tendo o seu lugar, são acidentais e não constituem o âmago da vida cheia do Espírito. O meu propósito é deixar de lado por agora o que é acidental e então compartilhar o que considero intrínseco e essencial. Escrevo como aprendiz e companheiro nesta descoberta da graça de Deus e da vida cheia do Espírito. Aqui finalizamos o capítulo 1.